do coração, que a gente tem que ter cuidado com o nosso coração, porque o coração é enganoso, mas foi tipo essa parte que eu meditei, que fala: maldito é o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Esse é o nosso problema. O problema da humanidade hoje é esse. E tia Rita falando sobre fazer a obra, o que Deus colocou no meu coração é que a gente só faz a obra quando a gente tem relacionamento com Deus, porque a obra é consequência. Tia Rita está fazendo a obra por quê? Porque ela tem um relacionamento com Deus. Então fazer a obra não é da gente, é o Espírito Santo que vai nos impulsionar a fazer a partir do momento que a gente está na posição certa. Que a gente tem, a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Deus, aí sim, automaticamente vai ter que fazer a obra ou morre, né, querida? Vai ter que fazer a obra. É impulsionado. A Bíblia fala que a gente é impulsionado pelo Espírito Santo. Então, todos nós temos que ter uma vida interior. Porque hoje estamos assim desse jeito? Porque o homem quer tirar Deus do coração, quer tirar Deus. Não pode do centro da vida. Porque Deus é o ar que a gente respira. A Bíblia fala que Jesus é a videira, Deus é a videira e nós somos os ramos. Aleluia. E se a gente não está conectado com a videira, a gente não tem vida. É verdade. Então, o mundo hoje está se enganando com o próprio coração, porque o coração está contaminado. E eu não ia falar sobre essa palavra, mas Deus quer que eu fale, porque realmente ela falou. Eu ia falar outra palavra, mas eu não ia mais refletir sobre essa, mas a gente tem que refletir. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Está em Jeremias 17:9. Então, quem é capaz de compreender? Vem a resposta: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Por que Deus fala assim? De acordo com a sua conduta, de acordo com a sua obra? Porque se a gente tem um relacionamento com Ele, a gente vai fazer o que Ele quer. Mas se a gente não tem um relacionamento com Ele, a gente vai fazer o que a carne quer. Então Ele vai recompensar a gente de acordo com o que a gente faz, o que a gente segue. Então Ele está dizendo: você é maldito porque você confia no homem e se afasta de mim. A gente pode confiar nas pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Eu já conversando com a tia Rita, já fui livre de tantas coisas, né? Amém. Porque realmente Deus levantou a minha tia como uma igreja, um ministério, que antes eu também não dava muito valor, mas eu fui vendo que realmente Deus trabalha na vida dela. E tudo que ela fala vai realmente se acontecendo, porque não é ela que fala, é Deus. Muitas vezes eu não compreendo ela, mas ela tem o relacionamento dela com Deus, né? Amém. Eu falo, como é que, às vezes eu acho que ela está me cobrando muito, porque eu também não entendia isso. Agora eu estou começando a entender, porque eu sou um bebezinho na fé. Eu acho que não, mas eu sou. Eu estou começando a entender, porque Deus está abrindo os meus olhos de que eu tenho que ter um relacionamento íntimo com Ele. Minha tia tem o dela. Ela não pode fazer por mim de eu também ter esse relacionamento. Ela pode me guiar, ela pode me orientar, me instruir. Mas eu tenho que ter o meu relacionamento com Ele. Então eu sempre corria para ela, sempre muito medrosa, e corria para ela, né? E dizia: me ajude. Mas Deus quer que eu corra para Ele também. Amém. Porque Deus disse que se a gente entrar no nosso quarto e ora, Ele está com a gente. Que fé é essa, Iane? Que fé é essa, meu Deus? Que a gente tem que correr sempre atrás do nosso líder. Ele tem um problema dele, ele tem muito maior do que eu, né? Que está aí guerreando há muito mais tempo. E a gente começa a entender: meu Deus, ai Jesus, é difícil. É desafiador. É desafiador. A gente acaba falando difícil, porque realmente Jesus disse: é difícil, mas olha, eu estou com você. Amém. É a consumação dos tempos. Ai, Jesus, então essa palavra é para a gente meditar nela todos os dias, porque a gente só vai ter um coração bom. A gente não é bom. A gente, olha, eu escuto as pessoas falando: eu sou bom. Ai, meu Deus, eu sou tão bom que não sei o que. Eu digo: meu Deus, é esse o
Jesus, quando o homem falou para ele, chegou para ele e falou, bom mestre. Ele falou, por que você está me chamando de bom? Ensinando a ele que não tem ser humano bom. Porque só é bom Deus. Ele disse, bom é Deus. Então, se só Deus é bom, porque a gente se acha bom, esse é o mal. Então, eu já achei o mal do mundo. Eu me acho bom. Eu me acho Deus. Então, eu vou fazer o que eu quero. Então, a gente não pode achar que é bom. Amém. Tudo que a gente tem de bom vem de Deus. Aleluia. Esse é o mal. Porque o coração da gente engana, minha gente. A Bíblia aqui é claro, o coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Por quê? Porque ele se corrompeu. Se corrompeu por causa do pecado original. Então, o nosso coração, o nosso sentimento, a gente tem que entregar na mão de Deus. Para saber se aquele sentimento é de Deus ou não. E normalmente não é. Então, a gente tem que conversar com Deus e refletir. Todas as vezes que a gente for tomar uma atitude, todas as vezes que a gente for fazer algo, porque o nosso coração pode nos enganar. A gente pode estar convicto daquilo, mas vai cair nas trevas. Porque se a gente não conversar com Deus, a gente vai se achar Deus e vai querer fazer as coisas do nosso modo. Então a gente tem que colocar isso no nosso coração. Nós não somos bons, porque Jesus disse, vocês que são maus, falou aos fariseus, né? Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu. Então a gente está corrompido pelo pecado, por isso que a gente não é bom. Mas se a gente tem um relacionamento com Deus, aí sim, a gente vai ser cada vez melhor, cada vez mais parecido com Ele. E assim a gente vai ser pessoas boas, porque a gente tem Deus. Mas não quer dizer que uma pessoa ruim, né, como se fala, não faça coisas boas. A gente pode fazer caridade, a gente pode ajudar alguém que caiu, a gente pode fazer algo de bom. Isso, Jesus não nos impede, mas o problema é o pecado. Que Jesus foi e morreu na cruz para nos salvar. Então, o pecado faz com que a gente seja corrompido automaticamente. Então, o homem só é bom quando tem Deus. Fora disso, ele pode até fazer caridade, ele pode até ajudar, mas ele não pode ser salvo, porque a gente só é bom se tem Deus. Amém, meus irmãos? Vamos entender isso, porque isso é muito importante. E essa palavra foi muito importante, que eu não ia falar mais dela. Eu ia ler toda ela, né? Só que a Dora aqui chegou até aqui. Amém. Eu falei toda. É de Deus, a resposta de Deus, porque eu não ia mais falar sobre ela. Eu queria refletir aqui. Eu escrevi aqui para a gente refletir. Efésios 2, 8, 10. Eu vou ler. E eu já falei sobre isso, mas eu vou só complementar. Eu não marquei, por isso que eu tô assim. Eu vou achar na fé. Tá perto. Efésios 2, do 8 ao 10. Amém, Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui está a resposta. Então, a gente é salvo pela graça, não é por meio do que a gente faz. O que a gente faz é consequência da graça. A gente não vai fazer nada sem a graça. É impossível.
Nada Tipo, pra Deus. tudo que a gente faz, tipo, ele olha pra gente e vê Cristo. Ele não vê a gente, não é sobre a gente. Não é nada sobre a gente. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a dar valor à presença de estar na presença de Deus. Porque se tia Rita viesse aqui, né, a apóstola Rita viesse aqui todos os sábados e desse o alimento, e não fosse para o seu quarto orar, e não fosse ter um momento de intimidade com Deus, ela vinha aqui de novo no próximo sábado? Poderia até vir. Mas ela ia se esgotando. Chegar um momento que ela ia parar ou, tipo, se perder, desviar. Porque ou você se enche para encher o outro, ou você para. Porque você não vai conseguir ir para frente. O mais importante é o momento a sós com Deus. Jesus, ele saía. Ele ficava a sós. Para a gente querer fazer algo para a obra de Deus, a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que estar conectado com a videira. Porque eu oro todas as terças-feiras e eu vejo o quanto é difícil. Minha mãe vê, tia Rita vê às vezes a minha aflição, porque eu não tenho aquele momento de intimidade que eu tinha que ter para orar. Então, um dia antes, eu vou procurar Deus para conseguir orar. Então, eu vou me esvaziando cada dia mais. Eu posso até encher alguém, mas eu vou me esvaziar, não vou me encher. Se eu não tiver a minha consciência de que eu tenho que ter um momento com Deus, ouvindo e no silêncio, porque Deus é silêncio, Deus não é barulho, para que a gente possa se concentrar e se conectar e falar com Ele. Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para que assim possamos ser vasos cheios. Aleluia. É por isso que a igreja está vazia. Não somente de pessoas, mas nós estamos vazios. O mundo está vazio. Porque temos que pagar o preço da obediência, de ficar na presença de Deus. E quando a gente tem essa intimidade, a gente vê que não é um preço, é um alívio. É um alívio sair do barulho do mundo e entrar no descanso de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que Davi se desesperou. Porque ele viu o que aconteceu com Saul. Ele não queria que a presença de Deus saísse dele. Ele disse: Jesus, não retires de mim, não me lance fora da tua presença. Não retire o teu rosto de mim. Jesus, hoje nós te pedimos, não retire o teu rosto de nós. Mesmo sendo pecadores, mesmo falando o que vamos fazer e não fazemos, o Senhor mesmo assim tolera, o Senhor mesmo assim nos perdoa, o Senhor nos levanta, o Senhor nos anima. Meu Deus, que nós possamos ter essa consciência de que devemos nos encher mais, nos prepararmos mais para falar da tua palavra, que é santa, incorrupta, a tua palavra que nunca muda. Precisamos falar da tua palavra com sabedoria, porque a palavra diz que a palavra mata e edifica. A palavra de Deus é para ser falada cheio do Espírito Santo, cheio da unção. E só vamos ter essa unção se tivermos presença de Deus nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos revelar isso. Continua dando força à tua serva, tia Rita, que está perseverando nesse ministério, que já tem me abençoado tanto e abençoado tantas vidas. Senhor, obrigada, Deus, pela vida da nossa pastora. Dai forças a ela, da nossa bispa, apóstola, que o Senhor a levantou, Pai, para estar aqui às madrugadas. E as madrugadas é o que tem me sustentado aqui nessa Suíça, aqui neste lugar. É o que tem nos sustentado, porque é que eu sei que eu vou encontrar o Senhor Jesus, o teu alívio, e cada vez mais o Senhor vai nos capacitando, nos mostrando, nos abrir os olhos, não abrir de olhos, porque o Senhor não nos mostra tudo, como mesmo aqui já foi falado, porque nós não iríamos aguentar, nós não iríamos suportar. O Senhor é muito bom,
Obrigada, Espírito Santo, por não desistir de nós, pecadores, rebeldes. Senhor, obrigada pela graça que nós temos alcançado. E essa ninguém pode nos tirar. Nós somos salvos, limpos, restaurados. Pelo poder do Teu santo nome, nós somos salvos. Nós cremos na salvação eterna. Mas aumenta a nossa fé, a perseverança para caminhar na justiça, na obediência, para caminhar, Espírito Santo, seguro nas Tuas mãos, sem soltá-la, sabendo que o Senhor é o nosso sopro de vida, sabendo que o Senhor, meu Deus, é o que nos restaura, é o que nos liberta, para que assim nós possamos também salvar as pessoas ao nosso redor através do nosso testemunho, não nós, Deus em nós. Deus através de nós, porque aprendemos hoje que só Deus é bom. Jesus nos ensinou. Por que Ele falou, por que você está me chamando de bom? Ele sabia que Ele era Deus. Por que Ele falou isso? Porque Ele estava na condição humana. Ele estava na condição de homem, pecaminoso, mesmo sem ser. É por isso que pagou um preço. Ele pagou o preço, porque Ele, santo, se fez pecador. Porque Ele morreu como um ladrão, como um pecador, injustamente, para que justificasse os filhos de Deus que caíram na rebeldia, na desobediência. Senhor, obrigada por esse entendimento, Pai, que nós não possamos atropelar as coisas e fazer algo, perder tempo com coisas que o Senhor não nos chamou para fazer. Nós possamos ter um entendimento de ficar mais na Tua presença, para saber a direção, para saber o que fazer, para não ficar atarefado com coisas que vão fazer a gente nos perder, nos esvaziar. Nos esvaziar. É isso que o inimigo quer, que esvaziar você de Deus, encher você da carne. E você nós às vezes achamos, não, estou fazendo algo de Deus, é obra de Deus, né? Não. A obra que Deus quer fazer, a gente tem que ouvir no secreto ali. Porque muitas vezes estamos atolados de coisas, de afazeres, basta já os que já têm. Vamos nos concentrar em Deus, para não nos perder, meus irmãos. Jesus, aprende. Nós possamos ter um coração para aprender, Senhor. Um coração que quer aprender, Jesus. Oh, Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Como é triste, Senhor. Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus, nós somos dependentes de Ti, Jesus. Quanto mais entendimento o homem tem da palavra de Deus, mais dependente ele é. Aleluia. Quanto menos entendimento ele tem, menos dependente ele é. Oh, Jesus. Fala conosco, Jesus. É no Teu altar que sou feliz. Aleluia. É o Teu altar, o meu melhor esconderijo, distante das multidões, em solidão. Este é o meu maior prazer, te adorar no silêncio do altar. Aleluia. É, Jesus, é no silêncio que o Senhor ia encontrar com o Pai. Era deixando as multidões para se encher, mostrando pra gente que a gente não consegue estar na multidão, ajudar, curar, sarar, sentir. O inimigo pode até disfarçar,
mas não está na unção, meu irmão. Não está cheio de Deus, Jesus. Oh, e a canta labarioxa, Maria. Vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar e eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais. Sozinhas não podemos mais. Sozinhas não podemos mais viver. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. És tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, o doce Espírito Santo de Deus. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. Como dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver. O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Move-te em mim, move-te em mim. Toca na mente o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Oh, avivar o teu coração cansado de esperar. Renove tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos do sono. Ajuda-nos, Pai, a caminhar à luz da Tua Palavra, do Teu Espírito, a ter uma vida de intimidade com o Senhor, assim como demonstra as pessoas da Bíblia, com os exemplos que temos, pessoas de oração, pessoas de silêncio, pessoas que oravam muitas vezes durante o dia. Senhor, ajuda-nos a termos vigilância na nossa casa, na nossa família, nós como cidadãos, como comunidades, que nós possamos, Pai amado, Deus querido, parar de fazer as coisas com o nosso jeito e começar a ter intimidade contigo, estar na Tua presença.
Ó Deus, obrigada por esta vigília. Obrigada por este avivamento. Obrigada porque o Senhor está nos levantando para um tempo que é da graça, é o tempo da graça. Temos que anunciar a graça de Deus, tudo é pela graça, nada é por nós. Nós somos só usados pela misericórdia, porque Deus quer nos usar. Porque Ele sabe o porquê de todas as coisas, nós não sabemos o porquê de nada, de tudo, mas Ele é quem sabe, Ele que nos levanta, que nos capacita. Que o Senhor possa agora tocar nos nossos corações, que o Senhor possa acender a chama do Teu Evangelho, para que nós possamos marchar cheios de Ti, cheios da Tua presença, em direção aos nossos irmãos, à nossa casa, à nossa família. A Tua palavra diz que nós conseguimos fazer com que o outro venha a Ti sem muitas palavras, só pelas nossas ações, pelo que fazemos, pela nossa transformação. O nosso maior milagre é a nossa transformação. Jesus, Ele nos transforma para que outras pessoas venham também ser transformadas através da nossa vida, pela misericórdia de Deus. Obrigada, Deus, porque só o Senhor é bom. E obrigada pelas irmãs que estão aqui, cada uma, Pai, contada a dedo. Cada uma veio hoje pelo Espírito Santo. É o Senhor que nos trouxe. Então nós entregamos a nossa vida a Ti, a vida da nossa família, o nosso coração. Que o Senhor possa, Pai, endireitar as nossas veredas, endireitar os nossos caminhos, para que nós possamos caminhar na direção certa, naquilo que o Senhor quer que façamos, nas coisas que o Senhor quer que nos engajemos, trabalhemos. E nos ajuda a servir, assim como o Teu Filho veio servir. Que nós possamos ser cada dia mais parecido com Ele. Porque o Senhor disse, Jesus disse, venham e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E darei descanso a vocês que estão cansados, perturbados, com medo. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Eu agradeço a todas as irmãs que estão aqui hoje. Eu agradeço por este dia. Nós, Pai, estamos aqui felizes de estarmos na Tua presença, nos enchendo do Teu bálsamo, do Teu alívio. Obrigada, Espírito Santo, entra e ceia conosco. Entra, Senhor, e fica conosco. Entra, Espírito Santo de Deus, para nunca mais sair das nossas vidas. Com esse entendimento, Senhor Jesus, que nós possamos todas as vezes entrar no nosso quarto, todos os dias, para estar ali nos alimentando, mesmo que fiquemos em silêncio, mas estamos ali com o noivo, estamos ali com Deus, com o Espírito Santo nos conduzindo. Obrigada, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Deus, por tudo. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, para Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu só vou contar aqui, complementando o testemunho. Posso contar agora ou depois? Então, tem vários testemunhos aqui, né, já. Eu já contei vários. Mas, assim, dos últimos, né, foi a carteira de motorista, que era para eu ter contado faz tempo, né, e eu acabei não contando. Porque eu sempre fui, né, resumindo aqui, uma pessoa muito ansiosa. Eu fui diagnosticada com ansiedade generalizada. Então, para mim, era impossível tirar a carteira de motorista. Como impossível estar aqui, né? Mas, assim, Deus, Ele pega o fraco e Ele diz, você é forte. E Ele fortalece a gente na fraqueza. E tia Rita, né, eu falo tudo com ela, eu pergunto tudo a ela e, tipo, ela vai me orientando. A gente, às vezes, né, tem um desentendimento porque ela fala, eu não quero aceitar, ou eu falo, ela também, tipo, e é assim. Mas ela é a minha líder espiritual, Deus levantou ela para ser. Glória a Deus. E a gente conversando, né, eu estava perto, eu já tinha estudado há muito tempo para fazer a prova teórica, há um ano já estudando, tipo, o aplicativo nunca falava que eu já estava preparada, eu estava esperando nem falar que eu estou preparada, ainda faltava questões, né, para fazer, era 200 questões, mais de 200 questões, para que eu pudesse estar preparada, eu tinha que fazer todas, tinha que estudar todas, e o aplicativo não falava. E
E eu falei pra tia Rita, eu marquei tal dia no meu caderno para fazer a prova. Só que faltava 3 dias e o aplicativo não falava que eu não estudava direitinho todos os dias. E tia Rita disse, não, é esse dia que você vai fazer a prova. Eu disse, só tem 3 dias, ou foi 4, eu não vou fazer não. Ela disse, pois faça, que Deus vai lhe ajudar. Então, nesses 3 dias, 4, eu comecei a estudar mais no aplicativo. E o aplicativo disse que eu estava preparada para fazer a prova. Antes de eu fazer a prova teórica. E quando eu fui fazer a prova teórica, eu demorei menos de 20 minutos para fazer. Ou foi 20 minutos ou foi menos. Eu tinha 50 minutos para fazer a prova, com 50 questões. E eu só errei 4 de 14. Então foi Deus que fez. Eu entrei, automaticamente eu já sabia, foi Deus, só pode ser Deus. E eu ia perder, porque quando a gente está perto de receber a bênção, o inimigo quer fazer com que a gente pare. Eu estava bem pertinho de concluir. Se ela não tivesse me falado, eu não ia fazer a prova naquele dia, naquela data que eu marquei. Então, eu escuto muito o que ela me fala, então eu acabei fazendo, foi aí que eu comecei a fazer a prática. Né? A irmã Jamila até sabe que eu também pedi oração a ela, mas tudo começou assim. E tia Rita sempre me encorajando a vencer e a fazer, por isso que eu sou o que eu sou hoje, né? Ela, mesmo que seja dura, às vezes fala coisas assim que eu não gosto, mas assim, já me orientou muito, já me tirou de muitas coisas que eu estaria envolvida, como eu contei o testemunho aqui, né, da mulher que, se envolveu comigo para pegar minhas fraquezas para usar contra mim. E foi verdade, né? Deus revelou. Eu acredito nisso, porque eu que vivi, e a gente conversava. Então, eu acredito muito que a gente tem que ter mesmo uma igreja, tem que ir se reunir com os irmãos, independente da religião. Deus, eu vinha falando com a irmã Jamila aqui, Deus é quem coloca a gente onde Ele quer. Porque minha irmã foi batizada, foi a primeira pessoa junto com minha tia se batizou com ela, se batizou com minha tia. E depois ela foi para um retiro espiritual da igreja católica e Deus tocou fortemente no coração daquela menina. E não tinha quem tirasse na cabeça dela que ela ia ser freira da Fraternidade do Caminho, que é franciscana, que cuida dos pobres. E eu tive a oportunidade de ir lá ver como tinha não sei quantas pessoas, mas não sei quantas drogadas que elas estavam tomando conta. Que realmente ficam 9 meses com ela, se tratando. Eu pude ver que é Deus que coloca a gente onde a gente quer. Porque ela ia ser evangélica. De repente ela foi para um retiro católico e ela virou. Deus ardeu ardentemente no coração dela. E não tinha ninguém que tirasse isso da cabeça. Porque eu mesmo não achava que ela ia ser. Ela falava. Eu digo, menina, que invenção é essa? E Deus, quando Ele quer, Ele bota a gente no lugar que a gente... se a gente está na posição, Ele é que vai impelir a gente. E Deus me impeliu para estar aqui na Arca da Aliança Internacional, que eu possa honrar esse ministério, porque eu sei que é de Deus, e que Deus nos ajude, a colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, para que o nosso ministério não seja guiado por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meu Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Gratidão, e eu não falei que eu passei na prova prática também, da autoescola. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Que maravilha, né? Estar na presença do Senhor. Eu glorifico a Deus por estar aqui. Glorifico a Deus pela vida da apóstola Rita de Cássia. Que maravilhoso, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união, né? Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu vim louvar aqui, mas foi aquela coisa aí, Deus estava dizendo assim, mas você não deu a paz para a igreja. Então a gente tem que obedecer, né? Como a Liane diz, a gente tem que ser obediente. Eu gostaria de, sem muitas delongas, que os irmãos, as irmãs, né? Desculpa, porque aqui não tem. Não, tá bom. Glória a Deus. Eu gostaria de falar uma palavra aqui que está no livro de Números, capítulo 20.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Capítulo 20, versículos 8 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Pegue o bastão que está na frente, pegue o bastão que está em frente à arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão a água da rocha, e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo na frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter que fazer sair água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água. E o Senhor e os animais beberam, o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Aqui nós vemos, amados irmãos, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos que ele não fez aquilo que Deus havia pedido para que ele fizesse. Apóstola, Deus mudou o negócio aqui, viu? Ele faz como ele quer, ele faz como lhe apraz. Então aqui nós vemos, amados, que Deus, você tem que ser responsável por aquilo que você faz. Depois eu estava lendo um pouquinho mais adiante, que Deus ele disse assim: Moisés, você vai subir no monte, você vai olhar a terra prometida, mas você não vai pisar lá. Por que Deus ele falou isso para Moisés? Porque está aqui o resultado. Tudo aquilo que a gente faz, a gente vai sofrer as consequências daquilo que a gente faz. Moisés, ele quebrou as 2 placas. Quando ele desceu do monte e viu aquele pessoal adorando o bezerro de ouro, ele se irou. E Deus não está na ira, porque a ira é um sentimento que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então que a gente possa sempre pedir os frutos do Espírito Santo, domínio próprio, espírito de mansidão. E aqui Deus não estava no negócio, porque ele era um homem de Deus, um homem chamado por Deus, um homem que foi escolhido para libertar aquele povo do cativeiro. Mas aqui ele cometeu 2 erros por causa da ira. Ele quebrou aquelas placas que o próprio Deus havia cortado e o próprio Deus havia escrito. Aqui nós vemos também o segundo erro de Moisés. Foi não ter feito aquilo que Deus falou. Ele disse: fale para a rocha. E ele, irado, meteu o bastão 2 vezes na rocha. Saiu água, saiu, porque Deus é Deus. E Deus não levou aquele povo para o deserto para morrer no deserto. Deus não ia fazer uma coisa e deixar no meio do caminho. Isso é coisa de homem. Mas Deus, ele vai fazer tudo que ele prometeu, do começo ao fim. Ele não deixa nada no meio do caminho. Porque se fosse por causa do erro daquele povo, como nosso erro, Deus não deixa a gente no meio do caminho. Ele não abandona, apesar de nós sermos falhos, nós sermos pecadores, mas Deus não nos deixa no meio do caminho. Ele tem uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. E a promessa de Deus, ela se cumprirá. Mesmo que nós sejamos falhos, mesmo que no momento da ira, a gente, como Moisés, jogue uma palavra torpe, uma palavra porque palavras torpes, palavra de maldição, palavra quando a gente está irado, naquele momento de raiva, não provém de Deus. Então por isso que a gente tem que pedir a Deus domínio próprio, que a gente seja cheio dos frutos do Espírito, para que a gente não pegue por causa da nossa boca. A língua é algo tremendamente perigoso. É como um fósforo numa floresta. Incendeia tudo. Essa é a língua, é o efeito da língua no nosso corpo. Então, eu não estou aqui porque eu sou boazinha, não. Eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus.
Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. E ali Moisés estava guiando aquele povo. Eu sei, é muito difícil um homem com 80 anos aguentar aquele povo. Tinha um problema, uma mulher tinha um problema com o marido, ia para Moisés. Todo tipo de problema, um filho brigava com a mãe, ia para Moisés. O homem já estava com 80 anos, 40 anos, aguentando aquele povo, não é fácil. Então, como Liane falou, é melhor você se retirar. Se você está querendo jogar a toalha, se você não está mais, você diz assim, meu Deus, eu estou transbordando, eu estou no meu limite. Então faça como Jesus. Pegue um barquinho, atravesse o mar, atravesse o lago, pegue uma bicicleta, pegue um trem, pegue um ônibus, mas vá se retirar, vá fazer um retiro espiritual, mas não exploda com ninguém, porque isso traz consequências. Um homem que fez o que fez, mas aí ele olhou somente a terra prometida, mas ele não pôde pisar lá. Então, por causa das nossas atitudes, por causa da nossa boca, por causa da nossa língua, nós podemos ser impedidos de entrar na glória. E aqui ele não foi impedido de entrar na glória, com certeza. Porque o que aquele homem fez, nem eu, nem você teríamos capacidade de fazer. Mas Deus, não esqueçamos que Deus chamou Moisés quando ele tinha 40 anos ali naquele monte, onde ele viu aquela sarça ardendo em fogo, mas não se consumia, porque era a presença de Deus. Quando ele disse, Moisés, estou te chamando, você vai fazer, eu não estou perguntando se você quer ir, eu estou te dando uma ordem. Então, nós estamos aqui porque Deus, Ele deu uma ordem para nós. E nós não somos covardes. Ele não chamou covardes, Ele chamou corajosos. Amém. E como a gente estava dizendo ali fora, eu já estou caminhando para o fim. Quando a gente falou ali na porta desse templo sobre Gideões. No começo eram 32 mil, mas terminou vencendo a guerra com 300. Então 300 valorosos, 300 que obedecem, 300 corajosos. Se 32 mil não querem ir, Deus usa os 300. Então que nós aqui aprendamos com Moisés, aprendamos com a palavra de Deus, para que se nós estamos numa situação que a gente diz, Senhor, eu não aguento mais, vá fazer um retiro espiritual. Porque se Moisés tivesse pedido a Deus, já que Josué vai me substituir mesmo, Senhor, bota Moisés para me substituir agora, antes que eu exploda. E ele começou a deborder, ele começou a explodir. Então por quê? Porque já não estava aguentando mais. Quando chega um ponto em que a gente vê que está com os nervos à flor da pele, saia francesa, vá se refugiar, vá ter o seu momento com Deus, como Jesus fez. Ele se retirou, ele atravessou o mar. E como foi que Jesus voltou? Jesus voltou curando, Jesus voltou multiplicando. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. Se retira, vai ficar sós com Deus, que quando você voltar, você vai estar cheio. Você vai voltar curando, você vai voltar multiplicando. Aonde sua mão colocar vai ser curado, vai ser sarado. Aonde os seus pés pisarem vai ser abençoado. Porque Deus está mandando dizer. A mim, Ele já disse, Ele já bradou essa palavra no meu coração. Quando ela falou, eu disse, Senhor, eu vou falar de Raabe. Mas aqui no púlpito, Ele mudou completamente. Então é assim que Deus faz. E que nós possamos aprender com essa lição. Aleluia. Que nós possamos passar pelos portões celestiais e morar com o Rei da Glória, com Ele, e andar nas ruas de ouro e cristal. Então que a gente saiba quando é a hora de se retirar, quando é a hora de ficar contrita com Deus, quando é a hora de sair de cena e ficar, porque você vai voltar cheio da presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Obrigado pelo meu